O Atlético negocia um volante de 20 anos, que taticamente é quase um espelho do que o Sampaoli pede. Mas futebol não é só perfil. É contexto, prontidão e risco. Hoje, com dados, vídeos e análise tática, a gente responde: Tomás Pérez é uma solução imediata ou uma aposta de médio prazo? Agora eu vou trazer para vocês algumas informações que eu acho interessante compartilhar para a gente conhecer até mais sobre o jogador. Desculpe o braço estar aqui abaixado porque o meu doguinho está aqui participando do vídeo. Então, Tomás Pérez, posição volante, tem 20 anos, altura 1,82 m, 70 kg. O pé preferido dele é destro e a nacionalidade argentina. A posição dele, além de volante, também é meia central e também jogou o Mundial do Sub-20 como titular da seleção argentina. Então a gente não está falando de um jogador aleatório, a gente está falando de um jogador que foi destaque, né? Foi procurado por outros clubes europeus quando ele ainda estava no New Old Boys. Eu também quero trazer algumas informações que eu encontrei estudando sobre esse jogador. Então vamos falar o primeiro, que é o princípio de contenção e equilíbrio. O que seria esse princípio de contenção e equilíbrio? É uma contenção mais a leitura defensiva. Então ele é excelente na interpretação de passes e cortes de linhas de passe, demonstrando uma maturidade defensiva até que rara para um jogador de 20 anos. No News Old Boys foi onde demonstrou mais essa qualidade. Ele posicionava-se corretamente para bloquear linhas de condução do adversário. É onde o Atlético hoje tem a maior dificuldade, né? Os adversários chegam muito fácil ali no entrelinhas do Atlético. Questão de duelos físicos e aéreos. Ele é muito efetivo em duelos de corpo. Ele é forte nos tackles rasteiros e deslizantes, né? Com um time ainda acima da média, vamos dizer, para um jogador dessa idade. O domínio dos duelos de bola solta, né? Demonstrando agressividade, tenacidade e recuperação de posse de bola. Então ele também é bom nos jogos aéreos, defensivamente, principalmente. Então, um outro princípio que eu quero falar para vocês é o da penetração, né? Ele tem um bom controle de bola, principalmente próximo ao corpo. Ele não deixa a bola escapar um pouco do corpo dele para poder fazer essa penetração, essa condução. E isso reduz e consegue progredir com a bola no setor defensivo ao médio ofensivo, quebrando a primeira linha de pressão adversária. Se a gente for ver como o Atlético joga, o Atlético puxa muita marcação do adversário. Tem até um vídeo do Simonetti mostrando isso no Instagram. Então ele tem essa boa saída de bola, esse quebra de linhas ali na marcação, principalmente a primeira marcação do adversário. O outro princípio é a mobilidade e espaço, né, que seria a recepção entre linhas. Ele se posiciona bem entre linhas defensivas adversárias para receber a bola em espaços reduzidos. Então, se o Atlético for tocando a bola, ele consegue se posicionar no entre linhas e ele tem esse princípio como qualidade. Tem uma leitura muito boa ao espaço ao redor, né? Ele é capaz de atuar tanto como recuado, né, o primeiro volante, quanto mais avançado também como box to box. Então ele oferece essa versatilidade posicional. A minha interpretação dele para o Atlético Mineiro é bom com ressalvas, né? Ele é adequado ao perfil do Sampaoli, é um perfil tático, né? Então ele é um volante organizador, é o que o Sampaoli está procurando. A adaptação ao futebol brasileiro, eu acredito que seja um ponto que pode beneficiar também o Tomás Pérez. A projeção de desenvolvimento, ele é um garoto novo, está vindo de lesão, não teve tanta oportunidade, mas eu acho que ainda é uma idade muito boa para ter esse grau de desenvolvimento, essa projeção. E também a questão do perfil tático, ele se encaixa no perfil tático do Sampaoli. Pontos que eu quero colocar como ressalva: lesão. Ele está vindo de uma lesão, então ele ainda está recuperando. E o Atlético hoje, ele precisa de um jogador para chegar e jogar. Eu acredito que possa ser uma pressão muito grande em cima desse volante, porque além da lesão, ele é muito novo. E a torcida do Atlético, a gente pode ver nas redes sociais, eles estão muito preocupados com esse primeiro volante. Então eu acredito que é uma excelente aposta,
Porém, não é uma aposta para jogar toda a responsabilidade em cima desse jogador. Então, esse é um ponto de ressalva que eu quero colocar também. Um outro ponto de ressalva que eu verifiquei, né, nos estudos, que ele tem um problema de lapsos de concentração. De vez em quando ele se desliga do jogo, ele não está concentrado no lance, então pode custar caro num time que depende exclusivamente dele para a saída, né, para organizar a ofensiva ali no meio campo. Volume de jogos profissional é um ponto também que eu achei preocupante, para coloquei como ressalva. Ele tem poucas minutagens como titular, como jogo profissional. Eu verifiquei na carreira toda dele, ele tem 1.818 minutos. E um outro ponto que eu encontrei também como ressalva é a questão do passes em profundidade. Esse passe em profundidade, ele ainda está em desenvolvimento, né? Embora ele tenha técnica limpa ali no passe de curto, sua progressividade nas bolas longas e passes quebram linhas e ainda é consistente, ele recicla a bola com frequência após recuperação, né, ocasionando aquela quebra de linhas que eu comentei com vocês. Ele é preocupante um pouco para o perfil do Sampaoli, porque o perfil do Sampaoli, principalmente a gente está vendo, precisa muito de passes em profundidade. E eu acredito que o Tomás Pérez, ele tem um pouco dessa dificuldade. Agora a gente vai ver alguns lances do jogador e eu quero também compartilhar mais informações que eu resumi aqui para vocês. Apesar de 20 anos, ele demonstra um entendimento defensivo consolidado, ele cobre espaços no meio campo, fecha gaps entre linhas e realiza coberturas defensivas ao companheiro que marca o portador, né? Quando ele estava ainda no News Old Boys, eu vi meios de comunicação da imprensa argentina falando que ele é um tipo 5 tradicional, daqueles que parece preparado para organizar tudo no meio campo. A gente tá vendo aí alguns lances do jogador, então eu quero também trazer para vocês aqui como que ele poderia ali se encaixar, né, com o esquema do Sampaoli. Então a formação principal do Sampaoli em 2026 está num 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Qual que é a função que ele seria nesse esquema tático, né? O primeiro volante ao lado do Maicon ou até do Alan Franco, né? O Pérez ocuparia o papel de volante organizador, posicionando-se entre os zagueiros para receber a bola na saída e distribuir. A gente vê muito o Maicon está fazendo esse processo hoje. Então ele substituiria o Maicon nesse processo. Então isso tem uma compatibilidade com o Sampaoli, o perfil de sustentar a pressão e distribuir jogo, exatamente o que o Pérez demonstra, né? Resiste a carrinhos, conduz sob pressão e distribui com passes curtos, né? A dupla com volante de combate, que seria o Maicon, que mesmo sendo o segundo volante, ele dá esse primeiro combate, completaria as suas características. Quando o Sampaoli pode jogar ali numa variante defensiva de 3-4-2-1, ele seria um dos dois volantes centrais, então poderia jogar ele e poderia jogar o Maicon ali, por exemplo. Então, com 3 zagueiros protegendo, Pérez teria mais cobertura para avançar, participar das ações entre linhas, né? Função na qual ele se destaca. Então, essa compatibilidade para esse sistema de 3-4-2-1 seria a formação que melhor acomoda as virtudes dos Tomás Pérez e disfarça as suas limitações. A dupla de volante garante o equilíbrio, né? E o trio defensivo compensa eventuais falhas de marcação. O sistema tático ideal para ele seria o 4-2-3-1, como volante ao lado de um combativo. Então, qual que seria o sistema tático ideal para o Tomás Pérez jogar ali no Atlético Mineiro, né? Um 4-2-3-1 como volante ao lado de um volante mais combativo, como o Maicon, por exemplo. 3-4-2-3-1 como um dos dois volantes centrais, mas com mais liberdade. E o 4-3-3 como solo na posição 5-6, né? Precisaria de mais desenvolvimento para isso. A minha nota para scouting, compatibilidade com o sistema do Sampaoli seria 6.8. Mas eu vou ser bem sincero, tá? É uma aposta muito boa, uma aposta que pode dar muito certo. Mas o Atlético hoje, ele precisava de um volante para chegar e jogar com mais experiência. Eu acredito que não é tanto o momento para fazer uma aposta, sendo que possa ser um único jogador ou trazer esse jogador para esperar até o meio do ano e contratar outro. Eu acho muito arriscado esse movimento. Temos vários jogos até o meio do ano, então o Atlético pode se prejudicar enquanto a isso. E também seria uma pressão muito grande para um jovem jogador, né? Então, 20 anos, chegar numa pressão de um grande time de futebol brasileiro, até futebol sul-americano, que está completando um ano sem o primeiro volante, seria uma pressão muito grande sobre esse jogador. Agora, pensando em qualidades técnicas e adaptação ao esquema de Sampaoli, sim,
é um jogador que pode ajudar o Atlético muito nessa parte da volância, mas com essa ressalva principalmente, idade baixa para um grande time, para um gigante time que está precisando de uma posição urgente, que é o primeiro volante e também o zagueiro. Gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Já deixa aquele like, coloca aqui nos comentários o que vocês acham dessa contratação do Atlético. Se inscreva no canal, me ajude aí a fazer esse canal crescer mais. Muito obrigado e até a próxima. Eu fui!